O que eu vou falar para você nesse vídeo faz um paciente se comprometer com você e com o seu trabalho. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta desde 2007 e desde 2015 eu também trabalho no desenvolvimento de carreira e negócio para profissionais da área da saúde e já ajudei mais de 4.000 profissionais através dos meus cursos e treinamentos. Bom, se você atende em consultório, em clínica, estúdio de pilates, atende a domicílio, se você realmente atende, você sabe que um dos grandes desafios que a gente tem como profissional é manter o paciente realmente comprometido ali com o tratamento. Muitas vezes a gente vai ter um tratamento de longo prazo, ou dependendo do caso clínico do paciente, né? A gente vai ter um tratamento de prazo indeterminado, sem previsão para dar alta, e a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer com que o paciente ele fique comprometido por um grande período, né? Ao longo do tratamento, até ele ter alta, ele não abandonar o tratamento, e isso muitas vezes é um grande desafio que a gente encontra. Bom, esse desafio que a gente encontra, né, muitas vezes ele vai acabar mexendo bastante com a gente também. E como a gente sabe que a gente trabalha com pessoas e pessoas são muito diferentes, a gente vai ter pacientes naturalmente mais comprometidos, que vão sem problemas até o final do tratamento, são mais comprometidos mesmo, né? Ali parece tão mais ali com a gente no tratamento. E tem outros pacientes que vai ser mais trabalhoso a gente ter um comprometimento desses pacientes. E uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar olhando o número absoluto. Ah, eu tenho um paciente que ele é comprometido, eu tenho um paciente que tal. Então, a gente tem que entender qual é o nosso índice, né? Onde está a maior parte ali dos nossos pacientes? Eles estão realmente comprometidos ou não estão? Então, só cuidado para você não ficar olhando o número absoluto, porque realmente todos nós temos um paciente que ele é naturalmente mais comprometido, né? Mas às vezes pode ser da pessoa, não necessariamente é da gente que está fazendo ações para aquele paciente ser mais comprometido com o tratamento, tá? E a gente sabe que ao longo do nosso cotidiano profissional, ali de um tratamento muitas vezes de longo prazo, manter o paciente comprometido é um grande desafio. E muitas vezes a gente também acaba se desanimando, né? E eu falo a gente porque isso aconteceu comigo. E lá atrás, lá por volta de 2013, 2014, não lembro o ano, certo? O meu namorado, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, ele falou uma coisa pra mim que mexeu muito comigo. Ele falou assim: você precisa ter mais compromisso com os seus pacientes. E quando ele me falou isso, eu fiquei louca, eu fiquei com vontade de esganar ele. Tipo assim, eu falei: como você tá falando isso pra mim? Como você que me conhece, sabe do meu comprometimento, sabe da minha responsabilidade com os pacientes, você tá ficando louco? E aí ele falou assim: calma, que eu não tô falando nesse sentido, eu vou te explicar o que eu tô falando. E aí eu tive calma ali, né, para não estragar a relação também. Eu falei: tá bom, então você tem que tratar de me explicar bem direitinho o que você está pensando. E ele falou assim: toda vez que você tem um paciente que sai, que abandona o tratamento, né, você fica bem desmotivada, você fica chateada e você acaba focando muito nisso. Você fala pra caramba comigo, você fica triste, você coloca muito a sua energia, muito seu foco no paciente que sai. E eu sinto que você fica triste, mas será também que os pacientes que ficam com você não sentem que você também tá triste? E eu falei assim: caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, eu comecei a pensar que se o meu namorado, né, na época, ele estava sentindo isso, será que outros pacientes também não estavam sentindo isso? Por quê? A gente fica triste, né, quando o paciente sai, quando o paciente ele abandona o tratamento. Claro que a gente fica triste, a gente não vai ficar feliz. Mas muitas vezes a gente acha que a gente consegue separar bem e quando a gente fica realmente chateado, é difícil esconder, né? A gente acaba transparecendo. E aí eu comecei a ver que realmente eu acabava focando muito no paciente que saía e às vezes acabava esquecendo um pouco do paciente que ficava. Não por mal, né? Não porque eu queria fazer isso, mas sem sentir. E muitas vezes a gente faz um bando de coisas, a gente toma uma porção de ações, de atitudes que a gente nem tá sentindo, que às vezes a gente tá indo para um caminho que não tá muito legal.
Então, muitas vezes, antes da gente querer que o paciente se comprometa com o tratamento, a gente tem que olhar pra gente, pra dentro da gente, e a gente tem que ver se a gente tá assim 10 milhões comprometidos com aquele paciente, com todos os nossos pacientes. Independente do que esteja acontecendo. Eu sei que é difícil e realmente é muito difícil, mas a gente, de tempos em tempos, a gente tem que parar, a gente tem que fazer essa pausa, a gente tem que fazer essa reflexão. Então, eu não tenho que me comprometer primeiro com o meu paciente. Eu tenho que me comprometer, em primeiro lugar, comigo, com a minha missão enquanto profissional, com os meus objetivos, com a minha carreira, com o meu negócio, com os meus sonhos, com o que eu assumi lá atrás, aquele compromisso que eu firmei lá no dia que eu me formei. Então, quando você firmar de verdade esse compromisso com você, você naturalmente vai conseguir transparecer esse compromisso muito mais forte com seus pacientes, e aí os seus pacientes eles vão retribuir mais. Então a gente não pode também ter aquele pensamento de esperar que o paciente se comprometa com o tratamento, de esperar que o paciente ele faça tudo, né? A gente só esperar que é da parte dele. Não, a gente também tem que estar muito comprometido. Então não adianta exigir do outro algo que a gente não está entregando ali 10 milhões, sabe? A gente tá 1000% comprometido, algo realmente verdadeiro. Não adianta querer querer exigir comprometimento sem a gente não estar comprometido. Então, primeiro, a gente está muito comprometido com o paciente e isso naturalmente vai melhorando o comprometimento do paciente com a gente, com o tratamento. E não adianta a gente só estar presente ali no dia, horário, para atender e achar que isso é compromisso, né? Ah, eu tô lá, atendi meu paciente no dia, horário, dei check na agenda e tal. Não, não é disso que eu tô falando. É você olhar para dentro de você e você colocar aí no seu caderno de anotações, numa folha, com que você realmente está comprometida. Por que você está fazendo o que você faz? O que vai fazer você continuar quando as coisas não estiverem legal? Porque quando tá tudo bem, a gente tá super animada para atender, para trabalhar. Agora, quando não tá tudo bem, aí é que a gente tem que ter um comprometimento de verdade, a gente tem que saber de verdade com que a gente está comprometido para a gente seguir em frente. Essa é a grande diferença das pessoas que têm pacientes realmente comprometidos. Então, o primeiro passo é você saber por que você está comprometido, por que você vai fazer o seu paciente se comprometer com você. Se você não sabe disso, vai ser muito difícil o seu paciente se comprometer com você, tá bom? Então, primeiro você tem que achar lá dentro de você por que você está comprometida com a sua carreira, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com o seu negócio, com os seus pacientes. Não adianta querer exigir dele algo que a gente não está entregando 1000%. Combinado? Então é o seguinte, se você fizer esse exercício, se você aplicar isso, muita coisa já vai começar a mudar. Por quê? Porque o primeiro passo é a gente mudar aqui, porque quando a gente muda aqui, todas as nossas ações e atitudes elas vão naturalmente mudando também. Primeiro a gente muda aqui, para depois a gente mudar o que a gente vai fazer, as nossas próximas ações e atitudes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, me segue também lá no Instagram, @LuRamosFísio, que todo dia tem post, tem vídeo, tem stories rolando para ajudar você lá pelo Instagram também. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!